TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. O programa Boas Práticas de Gestão veio conferir de perto, no Salão Atlântico Hall do Marina Parque Hotel, a realização do 24º CONFAN, Convenção das Mulheres de Negócios, que em resumo é desenvolvida pela BPW. Dona Glória, quantas delegações vieram para este evento que a BPW Ceará realiza no nosso estado e qual é a sua expectativa em relação ao evento? Nós tivemos a grata surpresa de ter 16 delegações presentes à nossa convenção. E, para nossa maior felicidade, a nossa delegação de Fortaleza é a maior, contando com 33 participantes. Eu gostaria de, em primeiro lugar, também colocar que falar sobre o que é a BPW. A BPW é uma sigla que significa Business Professional Woman, uma instituição que existe em mais de 100 países, com 81 anos que existe em todo o mundo, e aqui o nosso clube tem 18 anos. Tivemos a grata satisfação de trazer para Fortaleza a 24ª CONFAN, com o objetivo de, em primeiro lugar, dar uma grande visibilidade para as mulheres de negócios, as nossas associadas e as que estão também engajadas no nosso processo. O objetivo deste evento é, antes de tudo, a informação, é gerar conhecimento, porque o nosso grande poder, o nosso grande objetivo é o empoderamento da mulher. Dona Glória, e além da própria conferência, convenção, está acontecendo uma exposição, a Expocan, de trabalhos produzidos pelas mulheres. Quem está participando dessa exposição? A Expo Confan é uma mostra onde nós colocamos mulheres associadas para apresentarem os seus trabalhos. Algumas que estão em processo de associação, então é uma mostra onde nós mostramos redundantemente o produto que as nossas mulheres trabalham, algumas delas, como já falei, que estão querendo se associar. A BPW Brasil está produzindo essa oficina de rodada de negócio, digamos assim, porque já aconteceu há algum tempo, mas aqui em Fortaleza está sendo gerado um piloto. E nós agradecemos às nossas mulheres que estão com trabalhos belíssimos, coisas artesanais feitas com muito carinho e com excelente qualidade. Agora, foi um sucesso muito grande a palestra, não é, do Carlos Hildson. As mulheres vibraram, ele trouxe uma emoção muito grande, algumas até choraram, de tanta emoção pelo que ele nos passa em termos de vivência para a nossa vida pessoal e nossa vida empresarial. Digo isso porque também sou empresária, não é? Então eu gostaria que a senhora passasse um pouco, Dona Glória, dessa experiência que foi a palestra do Carlos Hildson. Nós tivemos 1 hora ouvindo Carlos Riosdorf, todas inteiradas. Realmente ele traz um conteúdo extremamente proveitoso para nós mulheres de negócio.
A palestra do Carlos Riosdorf foi, antes de tudo, um presente. Não foi uma palestra, foi um presente que nos foi dado pela BPW, que é a nossa entidade mãe, e que realmente nós tínhamos todo esse interesse em trazer. É um excelente palestrante e que realmente prendeu a atenção de todas as mulheres de negócio e profissionais aqui presentes. Nós gravamos um pouco dessa palestra, vamos fazer questão de passar para o nosso telespectador e vamos também tentar uma entrevista com ele, porque as mulheres estão o assediando ali para fotos, para tratarem de outros assuntos, até como adquirir os 2 importantes livros que ele já lançou no país inteiro e que é um sucesso. Conversar agora com a presidente da BPW Brasil, Sueli Batista dos Santos. Ela que é uma grande entusiasta desse movimento, que veio a Fortaleza, né, fazer toda a organização do evento juntamente com a sua equipe. Ela é de Cuiabá, Mato Grosso, e vai nos falar um pouco sobre o que é a BPW, a importância da BPW em todo o Brasil e no seu estado particularmente. Sueli, por favor, qual a importância da BPW? O que a BPW tem feito em benefício da mulher empreendedora? Bom, se você assistiu à palestra do Carlos Riosdorf e viu o nível de qualidade do que nós trouxemos hoje aqui para Fortaleza para interagir com essas mulheres no nível máximo do conhecimento, da sua melhor qualidade de gestão naquilo que faz, para ter sensibilidade ao fazer o seu trabalho com a inovação, com ética, você vai perceber que a BPW, ela promove o quê? O conhecimento, impulsionar as mulheres de carreira, as mulheres profissionais e de negócios, para se tornar cada vez melhor naquilo que faz, podendo interagir na sociedade com uma forma realmente sustentável, ter os seus negócios de maneira sustentável, onde deve-se priorizar as pessoas, o entorno, o seu meio ambiente e a sua sustentabilidade financeira. Este é o tripé que a BPW desenvolve. Esse é o programa hoje que nós temos no Brasil, é o programa BPW de Desenvolvimento Sustentável, porque nós não acreditamos que a gente construa um mundo melhor se você não passar pelo tripé, onde você tem que valorizar as pessoas, onde você tem que cuidar do mundo, porque não adianta ter pessoas, como o próprio palestrante disse há pouco, com 120 anos, se você não tem um mundo para viver nesses 120 anos. E se você não tiver a sustentabilidade financeira. E essa sustentabilidade tem que vir com ética. Eu assisti na abertura do evento um momento muito interessante que foi o renascimento de 2 BPWs, né? Uma em Recife e outra em Joinville. Isso com certeza marcou já este evento aqui em Fortaleza. Sim, marcou esse evento em Fortaleza, que foi um momento de especial emoção, porque hoje da minha plataforma, né, da plataforma da nossa gestão para 2011 e 2013, que dentro desse tripé, como está pessoas, nós estamos resgatando as histórias das pessoas. E ao resgatar a história das pessoas, nós resgatamos algo muito maior do que a pessoa, que é a entidade que essa pessoa deixou, né, o legado que essa pessoa deixou. E resgatando isso, nós detectamos que Recife e Joinville tiveram uma importância muito grande na construção da história da BPW Brasil. E a minha felicidade, se eu não fundar mais nenhuma BPW em minha gestão, que eu acho difícil, que nós vamos fundar outras BPW, eu acho que o fato de fazer primeiro renascer 2 BPW já valeu muito a pena. E como agora a gente vai encaminhando para o fechamento do nosso bate-papo, passa muito rápido sempre, eu queria deixar uma pergunta no ar aqui. E a pergunta é, estamos dando o que nós temos de melhor para a BPW? Todas vocês têm os seus empreendimentos, suas empresas, suas múltiplas atividades sociais.
Eu tenho certeza que vocês estão engajadas em muitas coisas altamente significativas e que a BPW é, dentro deste universo, uma atividade nobre, mas que vocês têm também outras atividades. Agora, a questão é, o mundo todo desenvolveu as doutrinas religiosas baseadas na questão do dízimo, né? A gente ganha um X e dá 10% para a instituição religiosa. Não seria, não quero questionar as questões teológicas não seria melhor dar 20% do nosso tempo para essas causas do que 10% do nosso dinheiro? Porque não é para economizar os 10%, não. Você pode continuar dando os 10%, mas dá os 20% do tempo. Porque os 20% do tempo vão ser muito mais transformadores que qualquer 10% que a gente possa dar. Porque a questão do mundo não é material. A questão do mundo é espiritual. Nós estamos migrando para uma sociedade de discernimento e de sabedoria. Isso só vai mudar se a gente dedicar realmente parte do nosso tempo efetivo para participar dessas situações. Aí a gente não vai precisar de programa de milhagem. Não vai precisar. Não vai precisar. É bacana, porque a gente vai ganhar prêmio, é bem bacana. Valorizar é sempre bacana. Mas não vai precisar do ponto de vista técnico do programa de milhagem. A gente vai saber que a gente vai dedicar 95% do tempo às grandes questões que o mundo precisa de nós. E 5% a gente vai organizar uma sessãozinha de compras. Porque também não tem nada de errado em sair para fazer as compras. É prazer. Prazer faz parte da vida. Eu estava palestrando agora com o Domênico De Masi. O Domênico De Masi tem aquela ideia do ócio criativo, que é uma ideia muito bacana, que é quando você estuda, trabalha e se diverte tudo ao mesmo tempo. É a melhor maneira de viver. Agora, o que a gente não pode é equivocar as prioridades. Né? Querer, por exemplo, fazer as compras na hora da plenária e não discutir os problemas mais importantes, porque senão a gente vai perder aquela promoção. E não pense que isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, de mulher, de quem for. Só muda os produtos, os brinquedos são diferentes, mas no fundo a propensão ao consumo ainda existe. Para fechar o que a gente construiu até aqui, 4 coisinhas. Primeiro, o Peter Drucker tem 4 perguntas essenciais que eu sugiro façam parte de todas as reuniões da BPW. E que façam parte também de todos os dias cotidianos da nossa empresa, quando a gente começa o dia e quando a gente termina o dia. 4 perguntas, são elas. Pergunta número 1. O que eu estou fazendo que não precisa ser feito? E se não precisa ser feito, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? É o hábito. Que tal estabelecer novos hábitos? Pergunta número 2. O que eu estou fazendo que poderia ou deveria ser feito por outra pessoa? E se poderia ou deveria ser feito por outra pessoa, por que não convidar alguém? Por que não delegar para alguém? A gente perde tempo demais sendo tarefeiro, apagando incêndio. Não é para ficar apagando incêndio, não somos bombeiros. Nós temos que construir o futuro. Posso? A segunda pergunta é, o que eu estou fazendo que deveria ou poderia ser feito por outra pessoa? Então, a primeira, o que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo, que eu não preciso fazer? Segunda, o que eu estou fazendo que poderia ou deveria ser feito por ou com outra pessoa? Terceira, o que eu estou fazendo que só eu posso fazer? É aquele lugar onde eu dou a minha core competence. É onde eu dou realmente o melhor de mim, o meu lado mais forte, onde eu posso contribuir mais para a mudança da sociedade. E quarta pergunta, o que eu deveria fazer e não estou fazendo? Quarta pergunta, o que eu deveria fazer e não estou fazendo? São 4 perguntas muito simples, mas muito transformadoras, feitas no dia a dia das empresas. Claro. Então, mais uma vez as 4, para quem não terminou de notar. Pergunta número 1, o que eu estou fazendo que não precisa ser feito? Se não precisa ser feito, o que você está fazendo, né? Pergunta número 2, o que eu estou fazendo que poderia ser feito com ou por outra pessoa? Pergunta número 3, o que eu estou fazendo que só eu posso fazer? É o seu ponto forte, onde você agrega valor de verdade. E pergunta número 4, o que eu deveria fazer e não estou fazendo? Aí as pessoas vão dizer assim, Carlos, tudo bem, mas o que acontece é que é difícil. Se não fosse, não precisava de gente de valor para fazer. A gente precisa de gente de valor para fazer aquilo que é difícil. Quanto mais difícil, mais gente de valor a gente precisa.
A questão não é a dificuldade, é o que a gente faz com ela. A maior parte dos seres humanos transforma a dificuldade em problema. Toda dificuldade que você não equaciona, não enfrenta, cresce para um problema. Como a gente não gosta de problema, joga o problema para debaixo do tapete, foge do problema, o problema volta agravado no formato de uma crise. Aí as pessoas dizem assim, estou em crise financeira. Pode parar, a crise é o estágio 3. Antes da crise financeira tinha problemas financeiros. Por que a gente não fez nada? Antes dos problemas financeiros começam as dificuldades financeiras. Essa era a hora de agir. Ah, meu casamento está em crise. Bom, crise é o estágio 3. Se o casamento está em crise é porque tinha problemas no relacionamento. Se tinha problemas no relacionamento, começaram a surgir dificuldades de relacionamento. As dificuldades a gente não cuida, elas evoluem para problemas, os problemas a gente foge deles, eles evoluem para uma crise. Uma amiga me disse assim, Carlos, do nada meu namorado teve uma crise de pânico. Do nada não. Crise é o estágio 3. Se teve uma crise de pânico, é porque tinha problemas de ansiedade. E se tinha problemas de ansiedade, é porque tem dificuldade de encarar o mundo como o mundo é. Mas ao invés de tratar da dificuldade, a gente deixa a dificuldade. Quando vira o problema, a gente vai para o neurologista. Fala, doutor, eu estou com uma ansiedade danada. Ah, tranquilo, só tomar esse remedinho aqui. Vai ficar bonzinho. E aí você não dorme mais sem Rivotril, cloridrato de qualquer coisa, que são os antidepressivos, ansiolíticos. Achando que você está resolvendo um problema, quando na verdade você está criando vários outros problemas. Dentre eles a dependência química. Dentre eles a dependência química. Na hora da crise as pessoas se precipitam, ou fazem o que não devem fazer, ou demoram demais para fazer, e vira o caos. Este é o ciclo das atitudes limitadoras. Atitudes limitadoras são aquelas que impedem você de ser o que você nasceu para ser. Impedem você de ser o que você nasceu para ser. E você sempre vai arrumar uma desculpa nobre com uma atitude pobre. Sempre. Uma desculpa nobre com uma atitude pobre. O ser humano é super criativo. Ele consegue arrumar uma desculpa. Aliás, a palavra desculpa significa a negação da culpa. Então, quando você está arrumando uma desculpa, no fundo você já sabe que você tem culpa. Porque se você não tivesse culpa, você não precisava de uma desculpa. A homeopatia tem um princípio lindo que diz o seguinte: a emoção é dona da vida e a culpa é o começo da morte. Pode ver que a maior parte dos problemas emocionais destrutivos começa com a culpa. Tanto que se você for para qualquer terapia, qual é a primeira coisa que o terapeuta trabalha? A culpa. Se você for para a confissão na igreja, o que você vai pedir? Perdão. Então o ser humano precisa aprender a lidar com a sua culpa. Como é que a gente faz isso? Transformando culpa em responsabilidade. Errei. Ok. Como é que eu conserto? Tem conserto? Como é que eu conserto? Como é que eu diminuo as consequências? Transforma em responsabilidade. Porque enquanto se viver a culpa, ela só corrói e não te leva para lugar nenhum. Tanto que todos os princípios budistas, cristãos, etc., são para o arrependimento. O arrependimento que é a aceitação da culpa com transformação de atitude. No fundo é isso. Agora, a dificuldade vai desaparecer, gente? Sim ou não? Faz parte da vida. Tá bom. Vai diminuir à medida que a gente ganhar mais dinheiro e tiver mais tempo de vida? Olha só. Lamento por essa notícia. As dificuldades da vida sempre aumentam. Agora, isso não é uma notícia pessimista, eu vou explicar por quê. As dificuldades da vida sempre aumentam. Imagina alguém escalando uma montanha. Onde é mais difícil? Embaixo ou no topo? No topo. Se você cair ali de baixo, 1 metro, 2 de altura, você não vai se complicar muito. Se cair lá de cima, é morte certa. Lá em cima, o ar é rarefeito, a temperatura está baixa, a pressão é muito estranha, não é isso? Fica difícil para respirar. Quanto mais você sobe na vida, em qualquer aspecto, mais difícil fica. Quer ver uma coisa? Pensa numa pessoa simplória, no sentido mais pejorativo da palavra. Não estou pensando na simplicidade, naquela ingenuidade de pureza, não. Pessoa simplória que não tem experiência nenhuma de vida, que pode ser enganada por qualquer coisa. É fácil ou difícil para arrumar um companheiro?
moleza, porque qualquer um está valendo. Quanto mais você cresce em discernimento, mais difícil fica você encontrar uma pessoa para dividir a vida. Porque você não quer mais dividir a vida com qualquer pessoa. Você quer uma pessoa que valha de verdade a pena dividir a vida. Não é isso? Então tudo com o passar do tempo fica mais difícil. Tudo com o passar do tempo fica mais difícil. Qual é a vantagem? A vantagem é, com o passar do tempo, se você compreender o tempo, porque o tempo precisa ser compreendido, você vai se tornando mais sábio. E à medida que você se torna mais sábio, você lida com dificuldades maiores com mais facilidade do que você lidava com as dificuldades menores. O que significa que a dificuldade aumenta sempre, mas o sofrimento aumenta na versão inversa da sua maturidade emocional, da sua sabedoria. Quanto mais maduro emocionalmente, quanto mais sábio, menor o sofrimento. Quanto mais imaturo, menos sábio, maior o sofrimento por conta de mais dificuldade. Esse pedacinho, gente, é um tratado isso aqui, que a gente está falando aqui. É uma coisa muito bacana. Só isso aqui valeria a pena a gente ter feito esse encontro. Só para cuidar desse detalhezinho aqui. As dificuldades aumentam, mas o sofrimento não precisa aumentar. Depende da maturidade e da sabedoria. Porque quanto mais você vive, mais você abdica. A gente abdicou da infância para chegar na adolescência. Abdicou da adolescência para chegar na idade adulta. Vai abdicar da idade adulta para chegar na melhor idade. E sucessivamente, com todas as transformações fisiológicas que existem aí. Agora, isso implica em menor qualidade de vida? Não. Isso implica em uma qualidade de vida diferente, sob circunstâncias diferentes. Agora vai depender de como eu me preparo para isso. Eu tenho um tio de 92 anos, e eu falei, tio, qual que é o segredo? Ele tem uma vitalidade, uma coisa extraordinária. Né? Ele falou, o meu grande segredo é que eu sempre quis envelhecer. O senhor está brincando. Ele falou, não, a segunda opção é morrer. A melhor coisa que tem na vida é envelhecer. Agora, se eu me preparar para envelhecer, eu vou envelhecer maravilhosamente bem. Se eu não me preparar, vai ser uma consequência de uma série de acidentes que o tempo vai criando. É uma questão de escolha. Viver é uma questão de escolha. Eu tenho a honra de entrevistar agora o grande palestrante Carlos Hilsford, que veio especialmente a convite da BPW proferir uma palestra para estas mulheres empreendedoras que ficaram entusiasmadas com o que ele nos disse, com o que ele nos transmitiu. E eu também, particularmente, fiquei muito feliz em ouvi-lo. Carlos, você é autor de 2 livros, não é? Que se chama Atitudes Vencedoras e 51 Atitudes essenciais. Eu gostaria que você iniciasse o nosso programa, que se chama Boas Práticas de Gestão. Você veio trazer aqui uma boa prática de gestão para todas nós mulheres, falando pelo menos de 3 temas, não é, que você destaca nessas atitudes, essas boas atitudes do seu livro. Com o maior prazer. Em primeiro lugar, é importante definir o que é uma atitude vencedora e o que é uma atitude limitadora. Atitudes limitadoras, como o nome leva a perceber, são aquelas que restringem as possibilidades de autorrealização. São aquelas que te impedem de se tornar quem você nasceu para ser. São aquelas que transformam dificuldades em problemas. Em contrapartida, as atitudes vencedoras são aquelas que te encaminham para a autorrealização, para a sensação de felicidade, de plenitude. São aquelas que transformam dificuldades em oportunidades. Então nós precisamos desenvolver um conjunto de atitudes vencedoras. Para isso, abrir mão dos nossos mecanismos de defesa. É muito comum ao ser humano encontrar desculpas nobres para atitudes pobres. Eu preciso parar desse negócio de dar desculpa e assumir a responsabilidade por escrever a minha própria história de vida. Porque no mundo tem 2 opções. Ou você escreve a sua história, ou você vai ler a história escrita para os outros à sua revelia. Uma atitude que é fundamental, que é a primeira atitude dos 51 atitudes essenciais para vencer na vida e na carreira, é a humildade. Humildade não é acreditarmos que nós somos menos que alguém, mas é termos a certeza de que não somos mais do que ninguém. É uma postura diante da vida de aprendizado, de abertura, de saber que não são apenas os sábios que podem nos ensinar as coisas, não são apenas os doutos, não são apenas as pessoas altamente intelectualizadas. A vida ensina ao bom aprendiz por todo e qualquer caminho. Uma pessoa que nunca frequentou a escola pode te dizer uma única frase e essa frase mudar completamente a sua história de vida.
Agora, Carlos, você poderia definir para a gente o que significa hoje a palavra empreendedorismo? Empreendedorismo é sinônimo de transformação, seja ela econômica, social ou espiritual. Então, nesse sentido, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, foram empreendedores espirituais. Eles trouxeram uma mensagem de amor, de caridade, de solidariedade, de tolerância, de compreender a essência do outro, de doar-se pela vida. Eles transformaram a vida. Empreendedores e empreendedoras, como por exemplo, Gerdau, Luiz Helena Trajano, são pessoas que transformaram economicamente o meio em que viviam. E assim sucessivamente. O grande verbo do empreendedorismo é transformar, através da inovação, ou seja, trazer aquilo que ainda não existe, fazer com que o difícil aconteça. É a melhor maneira de viver hoje no mundo do consumo? Não ser vencido pelo consumo, não ser consumido pelo consumo, essa é a melhor expressão. O consumo desenfreado leva você a ser consumido pelo consumo. Então você acaba sendo parte, um apêndice de um processo, quando na verdade você deveria estar no comando desse processo. Determinados níveis de consumo para o bem-estar, para a higiene, para a qualidade de vida, são extremamente bem-vindos. A partir do momento em que nós entramos na esfera do consumo patológico, nós perdemos completamente os valores do ser e migramos para os valores do ter. E isso é um processo autodestrutivo. Qual o conselho que você dá para ultrapassarmos as atitudes limitadoras em nossas vidas? A primeira questão é nos conscientizarmos de que temos essas atitudes limitadoras. Eu não posso transformar aquilo cuja realidade eu não compreendo e não aceito. Então, aceitar que essas atitudes existem, saber quais elas são, saber que elas são nocivas ao meu desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto empreendedor, e a partir daí, eliminar as desculpas nobres e partir para um mecanismo contínuo de superação dos obstáculos e dificuldades que são inerentes à vida de todos nós. Então, as dificuldades podem se transformar em oportunidades. Podem e devem se transformar em oportunidade. Todas as vezes que eu enfrento uma dificuldade, que eu ajo sobre ela no momento em que ela ainda é uma dificuldade, ela já é uma oportunidade. Agora, se eu espero passar o tempo exato para agir, ela se transforma num problema. Carlos, você contou uma historinha linda que nos emocionou muito. Você acendeu uma vela, você gesticulou, você cantou, você fez um discurso lindo, maravilhoso para todos nós. Eu sei que é difícil absorver o que você nos passou, mas fica para todas nós, eu também sou uma mulher empreendedora, essa lição de que nós temos que construir esse mundo que você nos colocou. Conte um pouquinho dessa história da luz, só para encerrar. Essa é uma metáfora, vamos dizer assim, lúdica, criada com um efeito de ilusionismo que eu faço na palestra, mas a essência dessa mensagem é que cada um de nós não pode se acomodar, se conformar com a vivência da escuridão. Nós temos que acender a nossa própria luz. E ao fazer isso, nós percebemos que a luz espanta as sombras, mas as sombras não contaminam a luz. A luz é cativante. A luz faz com que outras pessoas tenham a coragem de sair também das suas zonas de conforto, das suas áreas de penumbra e de escuridão. E nessa historinha em particular, a menininha que faz parte do encontro com o sábio, ela diz que ela aprendeu 4 coisas importantes com a mãe dela. A primeira coisa é que não importam se as coisas são fáceis ou difíceis. Fácil é aquilo que a gente já domina, difícil o que falta aprender. Em segundo lugar, que a gente não deve julgar as pessoas boas ou más. As pessoas não são boas ou más, estão apenas em momentos diferentes na escola da vida. Em terceiro lugar, que nós devemos buscar a sabedoria. E sábio é aquele que valoriza as coisas antes de perder, porque depois que perdem, até os ignorantes valorizam. E por último, que quanto maior é o sonho, maior é o obstáculo. E que diante de obstáculos aparentemente intransponíveis, sem jamais perder a humildade, nós devemos perguntar a eles com toda a fé, com toda a confiança no amor que nós já recebemos. Senhor obstáculo, o senhor acha que pode mesmo me deter? Muito obrigada, Carlos. Eu gostaria que só que você deixasse no final, no nosso programa, né, Boas Práticas de Gestão, agradecendo desde já pela sua compreensão, pela sua participação, o seu site, como as pessoas podem contratá-lo aqui no Ceará, porque o nosso programa realmente só passa no Ceará, para futuras palestras. Eu faço questão de oferecer a você esse momento, já que você também me ofereceu esse momento tão grato de lhe entrevistar.
Muitíssimo obrigado. Maiores informações sobre o nosso trabalho, as pesquisas que nós estamos realizando, são disponíveis através do site www.carlosriosdorf.com.br, também via Twitter, @carlosriosdorf, ou Facebook. No Twitter e no Facebook, assim como no site, nós estamos oferecendo continuamente, de maneira gratuita, dicas de comportamento e negócios todos os dias, na intenção de colaborarmos com a construção da melhor versão possível e imaginável do futuro. Você vai receber essa placa porque você possibilitou que a BPW Brasil e a BPW Fortaleza desse um presente para as nossas mulheres. Quando a gente pensava que era impossível dar esse presente, você teve a sensibilidade de doar um presente para nós. Muito, muito obrigada por você existir e provocar a transformação na vida de homens e mulheres. Uma coisa interessante. Quando eu vi esse homem falar em Cuiabá, numa palestra que não era de mulheres, e falando sobre a sensibilidade da mulher, falei, esse homem um dia eu vou trazer para dar uma palestra para a BPW. Eu dei o meu cartão para ele e contei um dos projetos que a gente desenvolvia, do Voz e Música na Dança daqui. E ele falou, um dia, quando você for me contratar, você me lembre que nós conversamos. E foi isso que trouxe você aqui, que nós conversamos. Muito Obrigado. Essa placa, por favor. Chegou mais perto. Yes, there were times, I'm sure you did, when I bit off more than I could chew, and through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I could go, and did it my way. I loved, I laughed and cried. I had my share of losing. Now, as tears subsides, I find it all so amusing to think I did all that. May I say, not in a shy way, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. And not the word of one who is the record shows. I took the blows and did it my way. The record shows I took the blows and did it my way. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.